tarde, irmãos e irmãs. Que felicidade, não é assim? Bem, estamos eufóricos de alegria. Fazem 9 anos que a irmã não vinha para Buenaventura, 9 anos. E o Senhor expressando que ia vir em breve. E está cumprindo, Senhor, glória ao nome do Senhor. Bem, meu nome é Gustavo Soares. Meu irmão é Fred Soares, para servi-los. Contentes de estar aqui, saudamos a nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Vamos saudá-las com todo o coração. Quanta alegria! Bem, aqui acompanhando a todos os irmãos das obras do Vale aqui. Sim, mas onde estão os irmãos de Buenaventura? Bem, a irmã Maria Luísa é uma mulher muito formosa, com muita abundância deste sentir de Deus. Encontramos a irmã em Cali e dizia: meus irmãos de Buenaventura, quanto eu gostaria de ter um helicóptero para poder viajar e visitá-los. E realmente, irmã, que esse desejo hoje se cumpriu. Bendito seja o nome de nosso Deus. Bem, nós vamos dar a palavra a alguns irmãos que amamos muito. O irmão Carlos Alberto e o irmão Andrés. Estamos muito felizes de tê-los aqui e desfrutar dessa bênção. E vamos passar a palavra para nossos irmãos. Sim, bem-vindos, irmãos. Bem-vindos com todo o coração. Que felicidade. Deus os abençoe. Que alegria poder estar hoje aqui com todos vocês. E com este presente que Deus está dando a Buenaventura. E aqui uma parte central do vale, que é a presença de alguém muito especial, que se chama como? Não se escuta como se chama? Isso, que bênção! Poder estar aqui diante ou do lado, envolvidos aqui com alguém de Deus, com uma mulher de Deus. Isso é um prêmio muito grande. E a bênção que sucederá aqui hoje é muito grande. E serão lembrados todos. E a partir de hoje, muitas pessoas que terão suas vidas transformadas. Glória a Deus. Quem ama o Senhor? Quem está agradecido com o Senhor? Quem se sente abençoado pelo Senhor? Quem está pronto para receber a bênção hoje? Quem está com o coração disposto? Glória a Deus! Estamos orgulhosos de ter uma líder espiritual tão formosa, tão cheia de Deus e tão plena no Senhor como nossa irmã Maria Luísa. Vamos recebê-la com todo o nosso coração, irmãos. Claro que sim. Para que Deus mande este grande poder e hoje aqui haverá milagres, curas e prosperidade. Deus os abençoe a todos. Muito boa tarde, meus queridos irmãos aqui de Buenaventura. Buenaventura, Deus os abençoe. Que alegria, me dá muita alegria estar aqui. Uma saudação para todos vocês. Me dá muita alegria, agradeço ao Senhor de ter me permitido vir finalmente, depois de tantos desejos e vontade que eu tinha de vir aqui visitar Buenaventura, aos irmãos aqui da igreja de Buenaventura. E agradeço ao Senhor, porque finalmente me permite. E hoje, pois, vamos nos regozijar no Senhor, vamos nos regozijar em Deus, vamos honrar a Deus com o estudo bíblico. Honrar a Deus com as perguntas que vocês realizarão. Sabemos que o estudo bíblico, pois, é muito breve, é muito curto e, sobretudo, quando há muita audiência, quando há muitos irmãos, pois é impossível
E talvez poderemos ter 8 ou 10 participando, mas o importante é colocar atenção. E o importante é que o nosso coração esteja nesse momento ligado a nosso Deus, dizendo ao Senhor que vamos honrá-lo com o que faremos neste momento, que é uma honra para Deus, uma glória que vamos dar ao Senhor. Demonstrar a Deus que cada vez que lemos a Bíblia, é porque estamos interessados em aprender, estamos interessados em conhecer a doutrina e estamos interessados também em agradar ao Senhor no que Ele quer, que leiamos a Bíblia, que pensemos nele, que meditemos nele. E hoje, nesta tarde, aqui, nesta metade do dia, estamos dedicados ao nosso Deus e ao Senhor lhe dizemos que Ele receba este louvor, que Ele receba este sacrifício espiritual que estamos fazendo no dia de hoje para a sua honra e sua glória, porque Ele merece. Então, vocês vieram aqui com uma esperança. Com a esperança de receber do Senhor bênçãos, mas também deve-se vir com o desejo de dar a Deus o seu lugar, de dar a honra e o louvor e dar a glória a nosso Deus. E por isso cantemos ao Senhor este coro que diz: venho te dizer. Hoje estamos aqui reunidos nesse ginásio e vamos dizer ao Senhor que eu venho te dizer, Senhor, o quanto eu te amo, que eu choro de felicidade, que choro de alegria, de louvar, de estar contigo, meu Senhor. Este coro vamos dedicar agora ao Senhor. Venho te dizer. O número 172. Cantemos ao Senhor. Las manos en alto. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Sí, Señor, gloria a nuestro Dios. Bendito. Bendito o nome de nosso Senhor. Podem se sentar. Tu sabes que te amamos. Te amamos, Senhor. Estamos aqui por amor. Vamos iniciar as perguntas. As perguntas no dia de hoje. Muito boa tarde, irmã. Deus a abençoe. É uma promessa do Senhor
que eu esteja aqui fazendo uma pergunta diante da sua presença. Venho da obra de Trujillo. Minha pergunta está em Números 13, do versículo 17 ao 20. Números, capítulo 13, do verso 17 ao 20. Sim, irmão, pode ler. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, e veja a terra como é. É o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E minha pergunta é, como estavam falando aqui, se era espiritual ou fisicamente? Fisicamente. Aí estava falando, tudo era físico, porque quando Moisés enviou 12 homens a que explorassem a terra de Canaã, a que fossem e olhassem como era essa terra de Canaã, que Deus lhes tinha prometido. E Deus tinha dito que entrariam na terra de Canaã, terra que flui o leite e mel. Quer dizer, a terra de abundância, de muita abundância. E tudo era material, tudo era físico. Por isso lhes disse, vocês olhem a terra, se está habitada, se é boa, se é má, se as cidades são acampamentos ou são fortalezas, quer dizer, feitas de pedras. Como é o terreno? É fértil ou é desértico? Como será? Se há árvores, se há vegetação? Tragam as amostras, o fruto do país, e diz que naquela época a temporada era de uvas, e por isso conta a história que eles voltaram com um carregamento de uvas e chegaram diante de Moisés e disseram, veja o que encontramos lá na terra de Canaã. Nessa terra, isso é o que encontramos, um carregamento de uvas. Porque Moisés queria saber como era essa terra de Canaã e saber, quando ele entrasse para possuir essa terra, com quem teria que se enfrentar. E conta que a história, que quando Moisés entrou com o povo, tiveram que lutar e tiveram que livrar muitas batalhas. Lutar com muitos povos, com muitas cidades, com muitos nativos, mas Deus deu vitória a Josué. As vitórias foram dadas a Josué na terra de Canaã, mas a Moisés lhe trouxeram a boa notícia de que era uma terra fértil e que assim haviam pessoas e que deviam lutar e estar contra eles para tirá-los e poder possuir essa terra de Canaã. Contudo, recordemos que por castigo, Deus não permitiu a Moisés que entrasse na terra de Canaã por uma simples razão, porque o povo fez com que Moisés pecasse. O povo o fez pecar e o Senhor se enraiveceu e a Moisés lhe disse, veja a terra que tu ias entrar, a terra que flui leite e mel, mas não entrarás. E Moisés sim fez isso de enviar os espiões para que reconhecessem, explorassem o território para ver como era e ver se sim era correto tudo o que Deus tinha dito, de que era uma terra que fluía a abundância. Bem, seguimos adiante, promessas de Deus que fez a Moisés e que não cumpriu. Moisés não recebeu essa promessa. Não desfrutou da promessa de Deus por causa de um pequeno detalhe, um erro, por causa de uma falta cometida diante do Senhor. Hoje, o Espírito Santo também nos faz promessas, nos promete muitas coisas, mas nós temos que andar bem com Deus para poder receber o que foi prometido, ou senão não receberemos a promessa do Senhor. Não se cumprirá em nossa vida se somos insensatos e persistimos em pecar ou cometer faltas diante do Senhor. Bem, seguimos adiante. Irmã Maria Luísa,
Irmã Maria Luísa, irmãos, boa tarde. Irmã, que o Senhor a continue abençoando. A Senhora é nossa mãe espiritual, nossa mestra, nossa apóstola, e que o Senhor continue dando à Senhora muita sabedoria. Tenho duas perguntas, uma da Bíblia e a outra é pessoal. Romanos 10, do 10 ao 13. Posso ler, irmã? Romanos 10, do 10 ao 13. Sim. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, que é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pergunta: como pode nos ensinar, irmã, a sermos incondicionais e imaculados para o Senhor? E se, por favor, nos pode explicar sobre estes versos. O Senhor a abençoe. Muito obrigada. Sim, Romanos 10, estão na Bíblia em Romanos 10? Aqui no verso 9. Leiam vocês o verso número 9, irmãos. Bem, neste verso há muita profundidade, porque diz, o apóstolo Paulo estava pregando a um grupo de judeus que tinham se convertido ao Evangelho, e havia outro grupo de judeus que eram simpatizantes, mas não queriam aceitar totalmente o Evangelho, mas queriam continuar na lei de Moisés. Por isso, diz o apóstolo no 9, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor de todos, o Senhor da humanidade, o Senhor do universo, e tu creres em teu coração que o Pai Deus levantou a Jesus dos mortos, se tu crês nisso, então tu serás salvo, porque então começa o processo da salvação. Porque nós, no dia que cremos, vocês quando chegaram na igreja pela primeira vez, escutaram profecia, e a partir desse dia, começaram a acreditar, não é verdade? Começaram a crer, mas não significava que já estavam perfeitos, que já eram perfeitos, que já tinham a salvação comprada, não. Começa o processo de mudança. Em vocês, em todos nós, começou um processo de mudança. Creio que Deus fala. Sim, Deus me falou. Ali no profundo do meu coração, continuarei indo à igreja, vou ler a Bíblia e começa o processo de mudança. E com certeza, nós não sabemos quantos anos vamos viver. Bem, que se vivam 20, 30, 40, 50, 60, bem, a idade que Deus queira que a pessoa viva. O que acontece é que todos esses anos você veio num processo de mudança, numa transformação e numa mudança e se afastou do pecado. E já teve todos os anos da sua vida para mudar. E aí chega o dia da morte, quando Deus o chamará, e você já mudou, já foi transformado. Então aí se cumpre. Quando diz, serás salvo. Serás salvo. Serás é um futuro. Se crês nele, serás salvo um dia. Isso era o que estava dizendo aqui. Aqui não estava dando uma salvação, dizendo, e somente creia em Cristo e já, pronto, está salvo, já tem a salvação. Não, não diz isso. Diz, serás. Porque é um processo. E repito, o processo nos pode demorar todos os anos de nossa vida. Este é o processo. E aqui é onde, às vezes, há religiões, há pessoas que formam uma religião de um verso da Bíblia. E é o que está aqui. Então, aqui diz que a pessoa
estava dizendo aos judeus: vocês têm que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Reconheçam-o. E se vocês o reconhecem, creem nele, pois serão salvos. E se não, pois se condenarão. Então, por isso aqui diz, no 10, estamos lendo o 10, visto que com o coração se crê para a justiça, quer dizer, e com a boca se confessa para a salvação. Então, dizia o apóstolo Paulo, dizia aos judeus, se vocês, de coração, creram em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e que é o caminho da salvação, vocês têm que falar e têm que pregonar e pregar, ensinar e publicar às pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Vocês têm que fazê-lo. Porque se vocês ficam com a boca fechada, não estão fazendo nada. Porque não é somente que sim creio e me escondo e me calo. Guardo minha identidade, a escondo, porque me dá vergonha que as pessoas conheçam minha identidade espiritual de crente, de qual é a minha religião, em quem creio e no que creio. Então, tudo isso o apóstolo Paulo estava ensinando a eles, que eles tinham que falar e crer. Então, por isso ele está dizendo aqui, o 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar não é dizer Senhor, 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 creio em Ti. Não. Invocar o nome do Senhor era dizer, Senhor, eu creio que Tu és o Senhor do universo. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o caminho que leva à vida eterna, o único intermediário, o único intercessor. E por isso, eu, de agora em diante, vou mudar. Vou me afastar do pecado, vou viver uma vida santa, uma vida reta e Te servirei e Te louvarei até o fim dos meus dias. Isso é o que significa o que invocar o nome do Senhor será salvo. Disse aos judeus, mas hoje nós o retomamos também para nós este verso, porque não tem nada de particular, não há nenhuma diferença, não há nada estranho. Portanto, podemos tomá-lo para nós também. Que aquele que realmente siga o caminho do Senhor, o caminho da santidade, este será salvo. O dia que morra, se morre em Deus, se morre com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Seguimos adiante. Boa tarde, irmãos. Irmã Maria Luísa e sua comitiva. Queria dar-lhe a mais calorosa boas-vindas, não somente pelo clima, mas a alegria que cada um tem em nossos corações por tê-la aqui, porque sabemos que vamos ter grandes bênçãos. Irmã, se a senhora me permite, quero lhe fazer uma pergunta da Bíblia. Se encontra em 2 de Samuel, capítulo 24, versos 1 ao 3 e 10 ao 13. Segunda de Samuel 24, do 1 ao 3 e 10 ao 13. Sim. Sim, pode ler, diz. Tornou a irar-se o Senhor contra Israel e incitou a Davi contra eles para que dissesse, vai, faze um censo de Israel e de Judá. Disse o rei a Joabe, general do exército que estava com ele, percorre agora todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faze um censo do povo, para que eu saiba o número do povo. Joabe respondeu ao rei, acrescente o Senhor teu Deus ao povo 100 vezes mais como são, e que meu senhor o rei o veja. Mas, por que tem prazer nisso, meu senhor o rei? O verso 10 diz, depois que Davi fez o censo do povo, seu coração pesou, e disse Davi ao Senhor, eu agora pequei gravemente por ter feito isso. Mas agora, ó Senhor, rogo-te que tires o pecado de teu servo, porque eu agi muito neciamente. Pela manhã, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, tu escolherás uma delas para que eu a faça.
Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber e lhe disse: queres que te venham 7 anos de fome em tua terra, ou que fuja por 3 meses diante de teus inimigos e que eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste em tua terra? Delibera agora e vê o que responderei ao que me enviou. Irmã, eu quero perguntar se o que implica neste momento o censo. Isso tem a ver com a contagem do povo escrito como se faz hoje? A ira do Senhor obedecia a este ato em si, ou havia algum outro elemento que fizesse com que o Senhor sentisse ira? Obrigada, irmã. Foi um caso muito particular para Davi, porque Deus lhe tinha feito promessas a Davi, e Deus lhe tinha prometido a Davi e lhe tinha dito algumas vezes, lhe disse: não é com espada, nem com exército. Vocês não sabem este verso? Mas com... Diz, Deus usou sempre a Davi para isso, para dizer a ele: não será com muitas pessoas, com muitas armas, com as muitas espadas ou armamentos, mas com o meu poder, com o meu espírito. Davi tinha essas promessas de Deus, que Deus estaria com ele, que o estaria respaldando, que o estaria ajudando em todas essas batalhas. Por isso, quando Davi disse que vai fazer um censo do povo, é porque ele duvidou, teve medo, pensando que as nações inimigas teriam mais pessoas, mais soldados do que ele, e que ele perderia. Por um momento, Davi se esqueceu de Deus. Por um momento, ele desconfiou que estava com Deus e creu que estava só como homem. E atuou e procedeu como homem, como humano, e a Deus não lhe agradou, porque Deus tinha algo especial para Davi. E Deus lhe tinha falado, lhe tinha feito essas promessas e lhe tinha dito: eu estarei contigo, não precisarás de pessoas, porque eu estarei contigo, meu poder, meu espírito virão e te ajudarão. E isso nunca Davi deveria ter colocado no esquecimento. E já no momento de fraqueza, desconfiou e mandou fazer o censo. E quando vieram e lhe trouxeram o censo, ele se lembrou. Lembrou-se que Deus tinha lhe falado, tinha lhe prometido, tinha lhe dito, lembrou-se. E por isso se arrependeu de ter feito isso. Mas Deus o castigou. Castigou a Davi, porque disse que quando já manda destruir, diz que 3 meses diante dos teus inimigos, ou 3 dias de peste, onde morriam milhares de pessoas, tinha que escolher entre esses 2 castigos. E foi uma decisão muito dura, muito forte para o rei Davi. Ele, como rei e como personagem escolhido por Deus, não devia ter feito o censo, mas ter confiado em Deus. Se tivesse lutado com 200, 300 homens ou com 1000, Deus lhe daria a vitória. E isso foi o que aconteceu com Davi. Eram casos excepcionais, porque os outros reis, sim, faziam essas coisas, faziam esses censos para ver quantas pessoas tinham. Mas Deus, com Davi, queria tratá-los de uma forma muito diferente. Seguimos. Muito boa tarde, irmã. Irmã, tenho uma pergunta em Mateus 13, versículo 23, sobre a parábola do semeador. O versículo diz assim, posso ler? Sim, irmão. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmã, minha pergunta é, este percentual, como se vê representado na nossa vida espiritual? Porque diz que caiu em boa terra, e eu considero que se caiu em boa terra deveria dar frutos a 100 por 1. Então, por favor, me explique. A 100 por 1, e como é que diz? Que dava... Que verso é? Mateus 13, verso 23. Sim. Produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Diz que produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas é que 30 por 1 é bastante, não? 30 por 1, nós falamos um 30%. Dizemos 30%. E aqui era o 30 por 1. Ao 100, quanto daria? O que está dizendo o Senhor
é que o que caiu em boa terra é o Filho de Deus. Os filhos de Deus foram os que caíram, a semente caiu em boa terra, porque os filhos de Deus duram a vida inteira buscando a Deus, toda a vida buscando ao Senhor, afastados do pecado, afastados do mal, fazendo o bem, dando frutos, trabalhando os dons espirituais, fazendo coisas boas. Este é o que caiu em boa terra, e, portanto, uns terão mais dons que os outros, uns terão mais respaldo de Deus que os outros, mais poder. Cada um terá os seus dons espirituais de acordo com a vontade de Deus. Haverá outros que Deus lhe dará muitos dons espirituais, e por isso se verá que alguns trabalharão mais ou darão mais frutos que os outros, mas o que dê 30 por 1, diz, está aí qualificado para ser um filho de Deus que serve a Deus. Maravilhoso. E seria de aplaudir o que diz que dava 100 por 1. Parabenizá-lo. O que diríamos nós, por exemplo, os apóstolos que lutaram, trabalharam, serviram a Deus, se entregaram a Deus, abandonaram suas famílias, seus lares, nem se casavam por estar servindo a Deus. Andavam de lugar em lugar, dormindo aí em qualquer lugar, debaixo de uma árvore e pregando o Evangelho do Senhor. Eu penso que eles sim, bem, ao melhor, eles são os que estão aqui no grupo de 100 por 1, da semente que caiu em boa terra. Bem, nós estamos aqui, vivemos mais o conforto, mas de todas as formas o Senhor sabe que o amamos. Amamos a nosso Deus e queremos servi-lo. E queremos que a semente caia em boa terra, não que os nossos corações sejam essa boa terra. E que a palavra do Senhor tenha chegado aqui e que nunca nós nos afastemos do caminho do Senhor. Que sempre sejamos fiéis ao Senhor. Fidelidade é o que Deus quer. Cantemos um coro ao Senhor. Cantemos ao Senhor um coro. Este coro que diz: servirei a Ti, Senhor. E dizemos ao Senhor: Senhor, eu quero que a semente tenha caído em boa terra, em meu coração, e que meu coração seja o quê? A boa o quê? A boa terra, para que seja prosperando e dê frutos a quanto? A 100 por 1. O 131, o coro 131, que tem como título: Servirei, Senhor, com meu coração. Eu quero ser esta boa terra. Sim, irmão. Os louvores para nosso Deus, a glória para o Rei dos céus. Podem se sentar. Seguimos com as perguntas. Boa tarde, irmãos. Que o Senhor os abençoe. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma promessa do Senhor que estaria fazendo uma pergunta da Bíblia e ele me estaria libertando. Minha pergunta está em 1 de Coríntios
18 e 19. 1 de Coríntios 18 e 19. Capítulo 1 diz: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porém para nós que somos salvos. Irmã, você diz 1 de Coríntios qual capítulo? Capítulo 1. Sim, irmã, siga. Diz, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porém, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e descartarei o entendimento dos entendidos. Aqui eu tenho duas perguntas deste mesmo versículo que diz que a palavra se vem tratando das igrejas tradicionais que levam essa tradição e sempre fazem o mesmo a cada ano com a morte do Senhor. E a outra é se o Senhor vai destruir a sabedoria que são dos médicos das pessoas, do mundo que não crê nele, e dará sabedoria aos seus filhos na igreja. Bem, irmãos, muita atenção, porque aqui o apóstolo Paulo está falando aos judeus. Lhes estava falando aqui ao povo de Israel. E lhes está falando, o apóstolo Paulo lhes diz, a palavra da cruz, ou a palavra do Evangelho de Cristo, que eu mesmo, irmãos, não se esqueçam, a palavra da cruz é o mesmo que dizer a palavra do Evangelho de Cristo. É loucura para as pessoas que se perdem, porque não querem crer. Os que não creem serão condenados. Diz, mas aos que se salvam, isso é, a nós, os crentes, a palavra da cruz, ou a palavra do Evangelho de Cristo é poder de Deus. Aleluia. Poder de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus, porque é a manifestação do Espírito de Deus em nossa vida. E aqui diz, no 19, está escrito que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e descartaria o entendimento dos entendidos. E no verso diz, onde está o sábio? Onde está o letrado? O escriba, o mestre da lei de Moisés, onde está o sábio que julgava e dava tantos conselhos ao povo e ensinava, assim como escutamos a história de Jó, que ele era um sábio e aconselhava e orientava a toda a juventude, a todo o povo. Então aqui diz, onde está o sábio? Onde está o escriba? O que ensinava a lei de Moisés? Onde está o inquiridor deste mundo? Não converteu Deus a sabedoria do mundo em ignorância? Deus enlouqueceu a sabedoria do mundo, mas referente à crença em Deus, no poder de Deus. Aqui não está falando da ciência médica, não está falando da tecnologia, nem da ciência, porque Deus mesmo, deu a ciência ao homem, deu a sabedoria para que transforme a natureza e para que façam e trabalhem muita tecnologia e haja muitos avanços. Deus isso permitiu para a humanidade. E aqui está falando, era dos grandes sábios, dos grandes pregadores que havia na antiguidade, que os grandes filósofos que estavam ensinando o caminho de Deus, mas um caminho distorcido, um caminho equivocado. Ainda o povo de Israel estava muito equivocado nos caminhos que levavam a Deus, porque não obedeceram nem cumpriram, então Deus se afastou deles e os trocou por sua igreja. Trocou o testamento antigo, chamado Lei de Moisés, o trocou pelo novo, chamado Evangelho de Cristo Jesus, ou chamado a cruz, porque diz que a palavra da cruz, porque eles naquela época identificavam o Evangelho do Senhor era com a cruz,
porque a cruz foi onde o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Então os judeus diziam, sim, Jesus, o Nazareno, o que morreu na cruz, o que dizem que ressuscitou, então eles chamavam que era a religião da cruz. Por isso o apóstolo Paulo lhes disse assim, a palavra da cruz é uma loucura aos que não creem, aos que são rebeldes e duros de coração. Mas aos que temos crido é poder de Deus, porque é o evangelho vivo de Cristo Jesus, o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Bem, seguimos adiante. Boa tarde, bem-vindos irmãos e irmãs. A obra de Buenaventura a Saúde, a Senhora é motivo de inspiração para todos nós, um verdadeiro baluarte, tesouro para nosso coração. Irmã, se a senhora me permite e concede o desejo de fazer 2 perguntas pessoais. Sim, irmã. Muito obrigada, irmã. É a promessa do Senhor que estaria nessa festa espiritual diante da sua filha amada, fazendo estas perguntas. A primeira pergunta é, se é certo tudo o que temos é pela misericórdia de Deus, quando o Senhor coloca em evidência os dons, o poder e o respaldo que Ele entrega aos filhos que lhe servem, irmã, eu gostaria que nos ensinasse como devem cuidar aquelas dádivas que Deus dá aos seus filhos, como se cuidar da inveja, dos ciúmes e do menosprezo dos irmãos sem fazer dano. Porque essa situação leva com que os irmãos se abstenham de ministrar os dons para aqueles que sentem essas coisas, ainda sabendo que aqueles necessitam, bem seja uma imposição de mãos, uma palavra de Deus que se manifesta através do dom glorioso da profecia. A irmã está falando das pessoas que têm os dons espirituais, falando de conflitos e problemáticas dentro da congregação, eu entendo. Não esqueçamos que a congregação, há pessoas que estão atadas por espíritos, há pessoas que chegam na igreja atadas por muitos espíritos maus, pessoas que foram vítimas de bruxarias, de maldições, feitiçarias, e eles são possuídos por espíritos maus. Estes espíritos adoecem a pessoa ou incitam a pessoa a ter um comportamento não adequado, anormal, não bom. Então, estando na congregação, os outros irmãos e irmãs, que aparentemente são lúcidos e normais, se incomodam muito, se incomodam com essas pessoas. Recomendo aos que têm o dom da profecia, ou às que têm o dom da profecia, que tenham paciência, que não se coloquem no mesmo nível da insensatez ou da obstinação, teimosia, rebeldia dessas pessoas, porque essas pessoas costumam ter essas características de insensatez, rebeldia, que não se deixam aconselhar, não se deixam dar uma orientação, mas se enraivecem por tudo. Então, os que têm o dom da profecia se colocam no mesmo nível, como se diz também vulgarmente, se igualam de tu a tu, e aí vem a incompreensão, a desavença, um conflito, e a igreja então se estanca, as vidas espirituais se estancam. Portanto, os que têm os dons espirituais devem ser maduros, devem amadurecer, devem ter sabedoria, compreensão, paciência com todas essas pessoas. E orar e impor mãos, e pedir a Deus que o respalde para que Deus faça milagres e liberte e desate as pessoas. Isso é o que deve se fazer. Vamos com uma última pergunta nesta tarde. Irmã Maria Luísa, boa tarde. A saúdo com amor. A Igreja de Buenaventura se sente feliz de ter sua presença hoje aqui. Vejo a promessa do meu Pai Celestial cumprida, estar diante da Senhora fazendo esta pergunta. Minha pergunta está em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. 1 Coríntios, posso ler? Sim, irmã. O amor, o verso 13, do 4 ao 7. Do 4 ao 7, sim. O amor é paciente, é bondoso,
O amor não é invejoso. O amor não é jactancioso. Não se envaidece. Não faz nada indecoroso. Não busca o próprio interesse. Não se irrita. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Minha pergunta é a seguinte. Aqui, reiteradas vezes, nós, os filhos de Deus, aqui na igreja, entendemos que o amor é o que está aqui escrito, porque a Senhora muitas vezes nos explicou nos estudos bíblicos e também nos disse que a obediência a Deus, ter temor, obedecer, isso é o amor. Mas eu gostaria que a Senhora nos ilustrasse um pouco no que diz respeito a que as pessoas no mundo deram um sentido equivocado à palavra amor. Se escutam muitas coisas do que é o amor, que o amor, tudo é amor, mas a Senhora nos ensina outra coisa. Se estou equivocada, por favor, me corrija, e eu peço que nos fale um pouco para que se esclareça um pouco lá de fora e o daqui. E eu escutei que há amor fraternal, amor de pais e filhos e amor de casal. Não sei se haverá outro amor. Eu escutei de pais e filhos, fraternal e o amor de casal. O que a irmã pergunta do mundo, pois é o amor do casal que está falando ela. Esse é um tipo de amor. O amor de pais e filhos, entre filhos e pais, na família, e a fraternidade entre irmãos. Os irmãos em Cristo Jesus. E também ter consideração e carinho às pessoas que nos rodeiam, companheiros de trabalho, de estudo, companheiros na indústria, de tudo que seja. O amor que está aqui escrito do apóstolo Paulo em Coríntios é um amor, sim, é fraternal, digamos que é um amor fraternal, onde está dizendo o apóstolo que o amor não faz nada indevido. E não fazer nada indevido significa não cometer adultério, não cometer estupros, roubos, sequestros, assaltos, invejas, homicídios, estupros, enganar as pessoas, subornos, chantagens, o que mais, não ter rancor, vinganças, ódio no coração, orgulho no coração, malícias. Tudo isso se chama coisas indevidas. Tudo isso é o que se diz, não faz nada indevido. Se você calunia uma pessoa, você está fazendo algo indevido, caluniando. Então, por isso diz, o amor não faz nada indevido. Diz assim. E diz que o amor não se irrita. Sim, porque uma pessoa que tem amor, pois está cheia de paciência, de benevolência, e não se enche de raiva, de iras, de brigas, mas tem paciência. Diz que o amor não tem rancor. Sim, porque a pessoa, quando tem este amor de Deus no seu coração, então não há rancor contra ninguém, nem vinganças. Não busca seu próprio interesse. Quando amamos as pessoas, quando amamos a Deus e logo as pessoas, então queremos que os demais sejam felizes, que os demais tenham tudo, mesmo que eu não tenha. E se eu estou comendo e você está com fome, então eu lhe dou minha comida, tome minha comida e sou feliz, porque você ficou satisfeito. Não te preocupes por mim, me sinto feliz que ficaste satisfeito. Me sinto feliz porque tu és feliz. Vejam que esses trabalhos que estamos fazendo na fundação são um pouquinho e meio de tanta necessidade que há, mas sentimos tanta alegria ver a felicidade de uma pessoa que não tinha as coisas e agora as tem, as desfruta. Que felicidade! Isso nos enche o coração, é isso? Então, isso é o que? O amor de Deus que há em nosso ser. E que eu não busco o que é para mim meu próprio interesse, mas sempre estou dando para que os demais tenham e sejam felizes. E eu sou feliz vendo os demais
demais felizes. Então, se você me diz que é feliz porque Deus o abençoa, eu sou muito feliz quando você me dá a notícia. É isso? Mas, se você me dá uma notícia, Deus me deu isso, Deus me abençoou, e eu sinto inveja, e sinto ira, e fico furiosa, e não mais cumprimento, então, ao invés de... Onde está o amor? Não tenho amor, tem inveja no meu ser. Mas me alegro pela felicidade do outro, é porque há amor em meu ser, é porque Deus está dentro de mim. O amor é não cometer pecados. O amor fraternal, chamemos assim, é não cometer pecados. O amor que fala o apóstolo Paulo aqui em Coríntios 13 é não cometer nenhum pecado. Quando nós não cometamos estes pecados, dizemos que temos amor, porque estamos fazendo bem às pessoas. As pessoas estão recebendo um benefício através de nós, através de nossa personalidade, do nosso comportamento, de nossa forma de ser. As pessoas se nutrem. As pessoas se sentem felizes, se sentem motivadas, as pessoas dizem, quero fazer o mesmo, como faz este irmão ou esta irmã. Vejam o amor, vejam que pessoas tão pacientes, tão sábias, inteligentes, tão cheias de carinho, de generosidade. Veja esse testemunho que não, eu quero fazer o mesmo, eu quero ser igual, eu quero imitá-los. Isso é o que se recebe. As pessoas se motivam, são os incentivos que nós vemos nos demais, ou do que vemos, isso é um incentivo para a pessoa que se motive a seguir adiante, a fazer o bem. Então, o amor de casal, a irmã diz que falam de um amor, sim, o mundo fala do amor de casal, de um homem e uma mulher. Mas esse não é o amor verdadeiro do que está falando aqui a Bíblia. Porque a Bíblia está falando deste amor fraternal, que é não cometer pecados para que você nunca tenha queixas de mim, nem eu tenha queixas de você. Mas sejamos felizes, é isso, este é o amor, não pecar. Que Deus nos ajude a ter este amor. Claro, o amor de casal também é muito bonito, a compreensão no lar, a família, este amor de pai e filho. Também os filhos, a família, tudo isso. Dizemos a Deus que nos permita desfrutar disso e nós possamos dar o que as pessoas também merecem que tenham. O que quero eu, melhor. E vocês, o que merecem, o melhor. Sim, uma última pergunta, irmã. Muito boa tarde, irmã. Que o Senhor nos abençoe. Me sinto muito feliz, muito alegre. E por isso dou a glória a Deus. Irmã tem uma pergunta pessoal, a qual é como um irmão que tem grandes responsabilidades na igreja pode se transformar em pedra de tropeço na vida dos demais crentes. E como devemos atuar diante dessas atitudes. Mas diz que o irmão que tem responsabilidades, grandes responsabilidades, que de uma ou outra forma serve. Bem, mas quais são as responsabilidades? Bom, seja um irmão que dê profecia, que pregue, que impõe as mãos, ou inclusive os irmãos que têm grandes responsabilidades, por assim dizer, materiais, que, digamos, estão encarregados de dirigir ações na igreja, por exemplo, coordenar. Então, eu vejo dessa forma. E você viu alguém que não está cumprindo, ou, digamos, com esse trabalho, com amor, mas que o faz... Pois, irmã, entendemos que todos somos seres humanos e cometemos erros. E minha pergunta a enfatizo mais que tudo em que há pessoas que estão suscetíveis e há pessoas recentes e de repente ao chegar na igreja encontramos uma má atitude ou de repente um nepotismo, arrogância diante do irmão e isso pode afetar nossa vida espiritual. Por isso faço a pergunta de como devemos atuar diante dessas atitudes. Bem, isso é algo complexo, isso é muito complexo, porque as pessoas que estão encarregadas, que têm responsabilidades, que estão fazendo algum trabalho dentro da igreja, de repente essas pessoas lhes falta sabedoria, lhes falta ter mais inteligência de dirigir um público, as pessoas, de repente não tem essa sabedoria. Chega uma pessoa, diz a irmã que pessoas recentes ou ainda os próprios crentes que já levam certo tempo na igreja e pessoas recentes
que diria a todos, ter paciência, tolerar, suportar uma pessoa com a outra, que não sabemos também se as pessoas têm alguma insensatez, algum espírito por aí que os esteja possuindo, atormentando, e não os deixa atuar normalmente, com lucidez, e ofendem em sua atitude, uns com os outros. Então, chocam uns com os outros, chocam porque houve falta de sabedoria por parte de uns e dos outros. Então, eu penso que seria ter um pouco de tolerância. Tolerância, os dirigentes, os organizadores, os que estão trabalhando. Tolerância com todos. Os irmãos e as irmãs que se sentem ofendidos, talvez, tenham um pouco de paciência e tolerância também com as pessoas que estão adiante, os organizadores. Paciência uns com os outros, pedir a Deus, orar, porque lembrem que há espíritos maus em meio de tudo, que podem possuir a qualquer pessoa e fazem com que tenham comportamentos desagradáveis, comportamentos que não concordam com o que nós desejaríamos, e isso nos incomodará. Mas devemos ser pacientes, devemos pedir a Deus discernimento para poder discernir o comportamento de cada pessoa e assim também tolerar e assim também saber levar, saber entender, saber compreender. Mas nós dizemos que não se confronte a pessoa para que a pessoa não se sinta ofendida. Eu sei que há muitas suscetibilidades em algumas pessoas, mas também temos que pedir a Deus maturidade, inteligência, para que eu possa ter paciência com essa pessoa e continuo no meu caminho. Tudo isso é o que temos que fazer e lutar por isso. Vocês não olhem que quando vão à igreja, vocês têm que esperar que todos os recebam com os braços abertos. Talvez isso não aconteça. Vocês digam, eu vou para a igreja, vou à congregação, é louvar e glorificar a Deus, agradecer a Deus. A isso vou. Eu não vou para que o irmão fulano de tal ou a irmã olhem para mim, não. Eu vou para buscar a Deus. Quando você pense assim, se lhe acabará esse problema, já não perceberá nem verá essas anomalias. Não sejamos crianças, não sejamos infantis no nosso proceder, em nossa forma de atuar. Sejamos muito maduros e digamos a Deus que nos ajude a amadurecer, e assim se acabará todos esses conflitos e a igreja tem que seguir. Lembrem que o Senhor Jesus Cristo ensinou que na igreja haverá o joio e haverá trigo, e que crescerá o joio junto com o trigo. Diz que os dois crescerão. E que quando já cresçam os dois, então diz que o trigo o guardam em um armazém, os fortes, os valentes, os inteligentes, os que tiveram paciência, os que toleraram, os que amadureceram, os que não colocaram atenção em ninguém, mas seguiram adiante em seu caminho. Enquanto que o joio diz que já corta e queima no fogo. Portanto, na igreja você sempre verá pessoas que têm certos comportamentos desagradáveis, mas não os rejeite, não os recrimine, não os coloque de lado, não faça essa acepção, mas você lembre, há espíritos maus, com certeza essa pessoa está atada por espíritos. E por isso, tenho que ter paciência, tenho que ter carinho por ela e amor por essa pessoa, consideração. E verá como Deus lhe prosperará, o abençoará. E fará com que você seja trigo, que não seja joio, mas trigo. Cuidemos-nos de ser joio na igreja. E quando você diga, é que eu sinto que o pastor não me compreende, com os que sobem no púlpito, não gostam de mim, me olham feio, gritam, dão bronca, pois diga, com certeza sou joio, e por isso me tratam dessa forma, vou me cuidar para ser trigo. Eu penso que já não me tratarão dessa forma, porque talvez eles não tenham paciência comigo e eu me cuidarei. Você mesmo se ajuda.
cresça, amadureça, peça a Deus e Deus lhe ajudará. Você vem a buscar a Deus, a glorificar e louvar a Deus, não a agradar as pessoas em que olhem para você. Se fazem ou não se fazem as coisas. Tranquilizem-se, não sejam tão suscetíveis, amadureçam, porque devemos amadurecer e devemos buscar a nosso Deus, devemos seguir adiante. Estamos numa corrida, numa maratona, e diz que temos que chegar à meta. Portanto, vamos chegar à meta. E vamos pedir a Deus que nos ajude. E vamos pedir ao Senhor, agradecendo a Deus. Vamos louvar a Deus e vamos pedir a Deus também. Pedindo ao Senhor também nossas petições, nossas necessidades. Petições é que se você não tem trabalho, casa, não tem roupa, comida, peça a Deus. Se há problemas familiares, conflitos, famílias na prisão, pessoas doentes na cama, peça a Deus por essas petições. Aí oraremos pelas doenças também, por cura, pedindo por doenças físicas, o câncer e todas essas doenças incuráveis, doenças dos ossos, doenças da artrite, diabetes, tantas doenças que há. Você nomeia ao Senhor sua doença, sua necessidade. Se não é a doença, então sua necessidade, seu desejo, o que você deseja de Deus, também peça ao Senhor. Isso fazemos na parte final do louvor, da oração. E você creia que Deus está aqui, olhando-nos, escutando-nos, e que Deus conhece a sua necessidade, o seu coração. Que Deus está olhando você. Lembre que lemos o Salmo que Deus nos está vendo. Não duvide. E assim louvemos ao Senhor. E antes de louvar ao Senhor, pois cantemos o coro Que Maravilha, que Cristo me achou. O 139. Cantemos ao Senhor, que maravilha que Cristo me achou. O Senhor me encontrou. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, Señor, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí reunidos, todos los hermanos de Buenaventura, sus alrededores. Nos hemos reunido aquí, Señor, para meditar en tu palabra, para hablar de ti, para dar una enseñanza acerca de tu doctrina, acerca de lo que tú nos enseñas cada día, acerca de todo lo que tú nos has ordenado, nos has guiado, nos has enseñado. Y bajo tu respaldo, Señor, estamos enfrente, Señor, de la congregación, de unos seres que tú te dignaste, te humillaste a mirar y a escoger. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por haber estado aquí, Señor, meditando y hablando de ti. Qué hermoso es hablar de ti. Qué hermoso es hablar de tu palabra. Qué hermoso es abrir la Biblia y leer y hablar y meditar y analizar. Hermoso, Señor, es tu palabra
y hermosa la lectura y hermosa la meditación de tu palabra, mi Señor, que deleita nuestra alma, deleita nuestro corazón y nuestro espíritu. Y nosotros nos regocijamos, Señor. Nos regocijamos cuando hablamos de ti, cuando pensamos en ti y cuando te predicamos, cuando pregonamos de tu nombre glorioso, de tu poder, de tu misericordia, de tu existencia, porque tú vives y tú reinas. Tú eres un Dios de poder que te manifiestas entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos, Señor, porque tú mereces la honra, mereces la gloria y la alabanza, porque tuyo es el reino, porque tú nos hiciste con tu mano poderosa, porque tú eres el dueño de toda la creación, el dueño del universo, creador del universo, poderoso, Señor, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que con tu poder cobijas al mundo, cobijas, Señor, todo lo que se llame universo, todo aquello que nuestra mente no alcanza a entender, a comprender de ti. Pero tú eres grande, mi Señor, tú no tienes límite. Tu poder es grande y tu misericordia es para siempre. Tus palabras, tus promesas, tu doctrina, todo, Señor, es fiel y verdadero. Tus promesas fieles y verdaderas. Tu amor es eterno. Tu misericordia es para siempre. Tú nos guiarás, Señor. Nos guiarás aún más allá de la muerte, porque esa es tu promesa maravillosa. Gracias te damos por ello. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Tú eres santo, tú eres justo, tu amor es eterno. Tú mereces, Señor, la honra. Tú mereces que toda la humanidad, que todos los seres humanos, hombres y mujeres, te reconozcan, te alaben, te invoquen, te clamen, te busquen, te den la honra y la gloria, porque tú eres el dueño de la creación. Señor, que todos se humillen ante ti, que el hombre se acuerde de ti, que todo el hombre, que toda la humanidad se acuerden que tú existes y que te alaben y que te pongan en lo alto, porque tú eres digno de que te pongamos en lo alto, mi Señor. Tú eres grande y justo, poderoso, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, porque tú eres justo y tus misericordias son para siempre y tu amor es eterno. Y Padre Santo, ahora te pido, mi Señor, te pido que tú en tu misericordia, en tu amor y por tus promesas que has hecho, extiendas tu mano poderosa. Extiende tu mano poderosa, Señor, y haz milagros y señales en este día, en esta tarde y todos los días en que nosotros estemos frente a ti, postrados delante de ti, en tu presencia, que nos reunamos y nos congregamos para alabarte, para orar, para glorificar tu nombre. Tú te manifiestes, Señor, con milagros y señales, que tú hagas milagros y señales, que tú, Señor, a cada uno le des una bendición, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, y entre las bendiciones espirituales, que te manifiestes con las sanidades, con la liberación, sanando toda dolencia, quitando las dolencias y sanando toda clase de enfermedad, quitando, Señor, esas enfermedades incurables. También te pido, mi Señor, por la enfermedad psíquica, que tú libertes y limpies y quites las maldiciones del diablo, que cortes toda maldición, toda atadura, toda cadena sea rota, toda brujería sea quitada, toda trampa del diablo sea quitado de las vidas de algunos, y que tú los libertes y los limpies y los guardes, mi Señor. Gracias te doy, mi Padre. Gracias te doy, Padre Celestial. También te pido, Señor, por las peticiones, por las necesidades y las peticiones que cada uno hace delante de ti, las necesidades también que cada uno tiene, que tú, Señor, seas propicio, sé propicio a tu tierra, oh Jehová de los ejércitos, y bendice a aquellos que confían en ti, a aquellos que esperan en ti. Bendícelo, Señor, libértale, Señor, limpia a cada uno y dales consuelo y dales paz y dales gozo y alegría, mi Señor. Bendice, Señor,
Bendice, Señor, y concede los anhelos del corazón. Y dales virtudes, y dales el Espíritu Santo, y dales dones espirituales. Y que el Espíritu Santo descienda con poder. Se mueva el Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Se mueva el poder de lo alto. Y el Espíritu de Dios se mueva en medio de los que te alaban, en medio de los que te bendicen, en medio de los que te glorifican. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la congregación de Israel. Poderoso es el Señor. Poderoso, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito para siempre. Bendito por los siglos y para siempre. Santo es tu nombre para siempre. Poderoso Rey, poderoso Señor. Poderoso es el que vive. Poderoso es el Santo de los santos. Santo es el Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Liberta. Las bendiciones se darán y las bendiciones ya se han dado. Porque todas las bendiciones las he dado en el día de hoy y los he revestido del poder, los he revestido de mi gracia y los he puesto en misericordia y los he puesto en el perdón también. Gracias, porque todos verán mi bendición y se regocijarán en mi poder, porque a todos les he dado una bendición y a todos les he quitado las manchas y los he limpiado y les he perdonado, porque estoy perdonando a muchos también. Por tanto, la bendición sigue con ellos. La bendición sigue con todo aquel que me invoca, con todo aquel que me sigue, con todo aquel que me pregona, que me predica. Con todos sigue mi bendición. Con los que están lejos, mi bendición está. Con todos aquellos que están lejos, en lugares distantes, fuera del alcance de mi mano, a esos los bendigo y con ellos estoy y con ellos estaré, porque yo estoy bendiciendo y estoy libertando y estoy rompiendo las cadenas y rompiendo las ataduras y quitando el mal y quitando la envidia, y estoy prosperando y dando el progreso y dando la victoria y dando el triunfo y dando la bendición y dando la prosperidad espiritual y material. Eso estoy haciendo, eso estoy dando, porque vienen muchos cambios y triunfos y victorias, y me manifestaré en medio de los míos y me manifestaré en medio de mi pueblo y estaré atento al clamor de cada uno, estaré atento a sus oraciones, a su clamor, estaré en cada uno de sus vidas, de sus corazones, y estaré vigilando los pasos de muchos. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, poderoso Rey, poderoso Señor. Gracias, Señor, por la presencia tuya, por tu presencia. Gracias. Te alabamos, te glorificamos. Te damos la honra, te damos la gloria. Bendito el Señor, bendito el Señor. Te alabamos, Señor, te la bendecimos. Poderoso Señor omnipotente. Tú eres grande y justo, mi Señor. Gracias, aleluya, gloria a Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza.
Gloria a Dios. Poderoso el Señor. Gracias al Todopoderoso y gracias a nuestro Dios. Agradecemos a nosso Deus, grande e misericordioso, que repartiu hoje muitas bênçãos de todo tipo, para todos. Que promessas grandes fez nosso Deus no dia de hoje para todos vocês e para todos os que nos verão no vídeo também. O Senhor ofereceu muitas promessas, muitas bênçãos a todos. Agradecemos muito ao nosso Deus. E um aplauso para Ele. A glória para Deus. A glória para nosso Rei. Obrigada a vocês também. Obrigada, irmãos e irmãs. Obrigada. Que Deus os abençoe. Que Deus esteja sempre com vocês. Que nenhum se perca. Que todos estejam no rebanho. Que Deus os tenha a todos em sua mão. Que os guarde, os proteja, os abençoe. E o Senhor disse que concederia muitas petições e desejos e muita bênção para todos. Que Deus esteja com vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo os guarde e os proteja para sempre. Deus lhes abençoe e até breve. Os amo muito. Muito obrigada. Obrigada, irmãos. Deus os abençoe.